Olá, meu nome é Luiz. Hoje iremos falar um pouco sobre o período colonial no Brasil. Se gostar do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal, isso ajuda ao vídeo a alcançar mais pessoas e espalhar o conhecimento. O período colonial no Brasil começou em 1500 com a chegada dos portugueses e se estendeu até 1822, quando o país se tornou independente de Portugal. Durante esses mais de 300 anos, a história do Brasil foi marcada por uma série de transformações políticas, sociais e econômicas. A colonização portuguesa do Brasil teve início com a expedição liderada por Pedro Álvares Cabral, que desembarcou em terras brasileiras em 22 de abril de 1500. A princípio, os portugueses mantiveram relações amistosas com os índios que encontraram no litoral do país, mas logo começaram a explorar a terra em busca de riquezas, especialmente o pau-brasil, uma madeira muito valiosa na Europa. O período colonial foi marcado pela escravidão, que durou mais de 300 anos no Brasil. Estima-se que mais de 5 milhões de africanos foram trazidos para o país como escravos. Além disso, os índios também foram submetidos a trabalhos forçados, sendo muitos deles mortos ou escravizados. Em 1549, o governador-geral Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador, que se tornou a capital da colônia. Foi nessa época que também chegaram ao Brasil os primeiros padres jesuítas, que se dedicaram a catequizar os índios e fundaram diversas missões pelo país. Ao longo do período colonial, os portugueses enfrentaram vários conflitos com outras potências europeias, como Holanda, França e Inglaterra, que tentaram invadir e conquistar o Brasil. A invasão holandesa, por exemplo, ocorreu entre 1630 e 1654 e resultou na fundação de uma colônia holandesa em Pernambuco. Em 1530, o rei de Portugal, Dom João III, decidiu enviar uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza para estabelecer uma colônia no Brasil. Foi assim que em 1532 foi fundada a primeira vila do país, São Vicente, no atual estado de São Paulo. Durante os primeiros anos da colonização, a exploração do pau-brasil continuou sendo a principal atividade econômica. No entanto, a partir do século XVI, os portugueses passaram a se interessar também pela produção de açúcar. Para isso, estabeleceram grandes plantações de cana-de-açúcar no nordeste do país, principalmente em Pernambuco e Bahia, e trouxeram escravos africanos para trabalhar nas lavouras. Em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, a colônia passou por uma série de transformações. João VI abriu os portos do país para o comércio com outras nações, o que impulsionou a economia brasileira. Além disso, foram fundadas escolas, bibliotecas e universidades, o que contribuiu para o desenvolvimento cultural do país. O período colonial brasileiro terminou em 1822, quando o príncipe Dom Pedro proclamou a independência do Brasil em relação a Portugal e se tornou o primeiro imperador do país. O período colonial do Brasil, que durou mais de 3 séculos, foi marcado por diversos eventos e processos históricos que tiveram grande impacto na história do país. A seguir, falarei mais detalhadamente sobre alguns desses acontecimentos. A exploração do pau-brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, a principal motivação era explorar o pau-brasil, uma madeira muito valiosa na Europa. A exploração do pau-brasil começou logo após a chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1500, e durou até o final do século XVI. Para conseguir a madeira, os portugueses estabeleceram relações comerciais com os índios, que conheciam bem as florestas brasileiras. A exploração do pau-brasil foi o principal motivo que levou os portugueses a colonizar o Brasil, já que a madeira era uma fonte de renda muito importante na época. A escravidão africana. A escravidão africana foi um dos processos mais tristes e marcantes do período colonial brasileiro. Milhões de africanos foram trazidos para o Brasil como escravos, para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, nas minas de ouro e nas plantações de café. Os escravos eram tratados de forma desumana, trabalhando longas horas sob condições extremamente difíceis. A escravidão africana durou mais de 300 anos no Brasil e teve um impacto profundo na cultura e na sociedade brasileira. A produção de açúcar. A produção de açúcar foi a principal atividade econômica do período colonial brasileiro.
Os portugueses estabeleceram grandes plantações de cana-de-açúcar no nordeste do país, principalmente em Pernambuco e Bahia. Para trabalhar nas lavouras, eles trouxeram escravos africanos, que eram submetidos a condições de trabalho extremamente difíceis. O açúcar era exportado para a Europa, onde era vendido a preços elevados, o que gerava grandes lucros para os portugueses. A invasão holandesa. Entre 1630 e 1654, o Brasil foi invadido pelos holandeses, que fundaram uma colônia em Pernambuco. Os holandeses estabeleceram um sistema de plantação de cana-de-açúcar semelhante ao dos portugueses e também introduziram o cultivo do tabaco no Brasil. A invasão holandesa foi um marco na história do país, pois mostrou que outras nações europeias também tinham interesse em explorar as riquezas do Brasil. A chegada da família real portuguesa. Em 1808, a família real portuguesa chegou ao Brasil, fugindo das invasões napoleônicas na Europa. Com a chegada da corte, o Brasil passou por uma série de transformações. Foram fundadas escolas, bibliotecas e universidades, o que contribuiu para o desenvolvimento cultural do país. Além disso, foram criadas indústrias e incentivado o comércio, o que impulsionou a economia brasileira. A independência do Brasil. A independência do Brasil, em 1822, foi outro evento marcante do período colonial brasileiro. Após a chegada da corte portuguesa, o Brasil passou a ter mais autonomia em relação a Portugal, o que gerou uma série de conflitos políticos e econômicos. Em 1822, o príncipe regente Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, o que deu origem ao país como o conhecemos hoje. A Guerra dos Canudos. A Guerra dos Canudos, ocorrida entre 1896 e 1897, foi um dos conflitos mais sangrentos do período colonial brasileiro. A guerra foi travada entre os seguidores de Antônio Conselheiro, líder religioso que pregava a volta do Império e a expulsão dos republicanos do Nordeste, e as tropas do governo brasileiro. A guerra resultou na morte de milhares de pessoas e deixou um legado de violência e intolerância na história do país. A Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, foi um movimento político que tinha como objetivo libertar Minas Gerais do domínio português. O movimento foi liderado por figuras importantes da época, como Tiradentes, que acabou sendo executado pela coroa portuguesa. A Inconfidência Mineira foi um dos primeiros movimentos independentistas do Brasil e teve grande impacto na história do país. A chegada dos jesuítas. A chegada dos jesuítas ao Brasil, em 1549, foi um marco na história do país. Os jesuítas foram responsáveis pela fundação das primeiras escolas e universidades do Brasil, além de terem sido importantes na catequização dos índios. Os jesuítas também tiveram papel fundamental na defesa dos direitos dos índios, lutando contra a escravidão e a exploração dos colonizadores. Esses são alguns dos principais eventos e processos históricos do período colonial brasileiro. Como se pode ver, esse foi um período marcado por muitas transformações e conflitos, que tiveram grande impacto na história do Brasil e moldaram a cultura e a sociedade do país até os dias de hoje. Obrigado por chegar até aqui, deixe seu like e compartilhe o vídeo para espalhar o conhecimento. Até mais!